conhecem dele, citam o seu nome, conhecem sua história, contam-na, mas não entendem a suficiência, a perfeição da obra de Cristo, a razão da sua história, a razão do seu nome, a razão da sua pessoa, a razão da sua vinda. E para nós, como num comichão, num desejo ardente, incontrolável, fica sempre essa vontade de falar para eles, e esta animação ou empolgação, quase como uma urgência, uma necessidade que não podemos controlar de falar de Jesus para eles. Mas a nossa motivação precisa ser sempre analisada. E assim como o apóstolo Paulo encontrou motivação suficiente para servir da maneira que ele serviu, nós também encontraremos se nós meditarmos um pouquinho no amor de Cristo. Eu gostaria de pensar algumas motivações dentro deste texto para o nosso testemunho, para o nosso testemunho de cristão, para o nosso testemunho de irmão, de irmã, para o nosso testemunho de membro de uma determinada igreja, para o nosso, acima de tudo isso, para o nosso testemunho como filhos de Deus. Primeira motivação que me empolga, olhando para o exemplo do apóstolo Paulo nessa escritura, é a motivação por causa da sua convicção. A Bíblia, na versão, das versões traduzidas para o português, a mais recente tanto no português quanto no inglês e várias outras línguas. Agora, recentemente, tivemos impressa a Bíblia, a nova versão internacional, e a NVI, ela diz no verso 14 do texto que nós lemos: pois o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E a primeira motivação é a motivação por causa da nossa convicção. Eu estou convencido que se Cristo, morreu por todos, quem foi que morreu por todos? Jesus. Se Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu por todos, todos morreram. Logo, todos morreram. Esta convicção do apóstolo Paulo era uma motivação primária no seu ministério, na sua devoção a Deus, queridos. E na indagação que faremos rapidamente nesta noite, a primeira delas, baseada neste primeiro momento desta tão clara motivação do apóstolo Paulo, porque nós julgamos isto, ou nós pensamos assim, é assim que nós pensamos. Olha, o julgamento que nós fazemos é este: se um morreu por todos, todos morreram. E essa palavra que aparece aí, estamos convencidos, ou julgamos isso, julgamos assim, ou pensamos assim, é como que um incentivo para nós colocarmos diante do nosso Deus a nossa reflexão nessa noite. Como é que nós pensamos? O amor que nos constrange. São tantas coisas que motivam os homens. Eu lembro quanto sucesso não fez os clássicos dos filmes do Oeste, do Faroeste, do tempo que ele era bem menino, a corrida do ouro, e a luta e a briga, e a saga dos homens em busca do metal precioso, por causa da ganância e da possibilidade de uma grande mina de diamantes. Abriu-se na terra o maior buraco feito por mãos de homem, tão grande, tão gigantesco, que helicópteros e aviões são proibidos de sobrevoar aquela região, eles são sugados naquele buraco tão grande. E ali milhares de vidas foram ceifadas, continuam sendo ceifadas, na busca, na ganância, na vontade de encontrar o diamante. Quantas coisas motivam os homens? Quantas coisas nos fazem agir? E qual será de fato a convicção que alguém tem que o levará a agir de uma forma que o seu testemunho como filho de Deus seja um testemunho que faça a diferença nas vidas? Amém. Sabe, alguém conta que um jogador de golfe profissional, juntamente com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Gerald Ford, e o Billy Graham, estavam jogando uma partida de golfe. E logo depois de terminar aquela partida, amistosa, claro, um outro jogador profissional perguntou para esse tal jogador profissional que jogara com o presidente Ford e Billy Graham:
E aí, como é que foi jogar com o presidente Ford e com o Billy Graham? Claro, ninguém merece ter o Billy Graham enfiando a sua religião para nossa garganta abaixo. E o rapaz estranhou, porque conhecia muito bem o estilo do Billy Graham. Mas o Billy Graham foi duro com você lá no campo? Não, na verdade ele me falou nenhuma palavra acerca de religião. A convicção de Billy Graham é tão grande, não era porque ele é ainda, porque está vivo, bem velhinho, mas está vivo ainda lá na Carolina do Norte. Que as pessoas ao redor dele podiam sentir, queridos. Podiam sentir. Alguém corria para ir para um lugar para ouvir um pregador, um ateu. E alguém falou com ele, fulano, quem está pregando lá é fulano de tal, rapaz, você não acredita em Deus? Você vai fazer o que lá? Eu não, mas ele acredita. Eu quero ver, porque ele fala tão entusiasta. Às vezes nós temos dificuldade de entender convicção. Né? Entender convicção. Crenças há muitas. Convicções muito poucas. Convicções são aquelas coisas pelas quais um homem, uma mulher, um servo, uma serva de Deus está e sempre estará disposto a dar a sua própria vida. É a história de um dos mártires, que levaram ele bem no alto da igreja, lembra contando isso? Nega o nome de Cristo. Ele aproveitou a multidão curiosa, olhando. Então, Jesus Cristo é o único Senhor. Empurraram ele ali de cima, no lugar alto, caiu, mas só quebrou as pernas. E ainda de joelho, ele pregou. Apedrejaram-no, mataram-no. Mas convicção é isto. Convicção é isso. São as coisas pelas quais nós estamos dispostos a morrer por elas. Motivados por uma convicção. Eu fico pensando nessa convicção do apóstolo Paulo. Nós estamos convencidos. A primeira convicção dele é que Jesus Cristo morreu por nós. Num primeiro momento dá essa impressão que está se falando de uma salvação coletiva, que uma vez que Cristo morreu por todos, então estão todos salvos. Nós sabemos que não é isso que esse texto está contando e ensinando. Nós sabemos que Cristo morreu por todos, e todos os que o aceitarem como Senhor e Salvador, que o confessarem, receberão essa salvação que Deus tão bondosamente dá. Nós sabemos que Deus predestinou para filhos de adoção aqueles que creem em Jesus Cristo, mas nós sabemos que Cristo morreu por todos. Nós sabemos que a escolha ou a adoção é feita em Jesus Cristo. E todos quantos quiserem Jesus Cristo receberão de Deus de graça esta eterna salvação. Ah, que bênção é poder saber que este testemunho de Deus para os homens, ele vem acontecendo já de geração em geração, desde antes da fundação do mundo. O Senhor vem em toda a época da história, revelando de pouco a pouco. Na luz da aurora brilhou a revelação da profecia, a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo, lá em Belém, da Judéia. Que privilégio o da nossa geração. A geração dos que já sabem que a promessa de Deus em Cristo foi cumprida, que o Messias vindouro já não é mais vindouro, ele é vindo, que Jesus Cristo nasceu e que a sua vida, a sua obra aqui, a sua maneira perfeita de viver, seu modo incorruptível de agir, comportar, pensar, ofereceu a Deus por nós um sacrifício perfeito. A primeira convicção é que este Cristo perfeito morreu. Ele morreu por todos. E o apóstolo Paulo dá para nós uma dimensão tremenda, que a outra motivação que parte daí é que logo todos morreram. Então somos motivados por uma nova perspectiva em relação às outras pessoas. Desde os tempos antigos, desde que começou a igreja, os cristãos sempre se dividiram por questões não essenciais. Sempre houve brigas, intrigas, problemas por causa de estilo. Paulo escrevendo aí na primeira carta a esses mesmos irmãos, ele fala, eu queria ter escrito para vocês como a espirituais e não como a carnais, mas eu não pude. Porque há entre vós inveja, dissensões, intriga, contendas. Vocês são carnais e não espirituais. Eu desejei alimentar vocês com alimento sólido e não com leite, mas eu não pude. Porque dizendo vós, um diz, eu sou de Pedro. Eu gosto do estilo de Pedro. Pedro é um camarada decidido, Pedro, se for necessário, arranca da